O tema que me foi proposto foi vacinação em tempos de pandemia. A vacina, a primeira descrição de uma vacina já vem do século X na China, em que eles começaram a fazer a variolação, ou seja, em que eles aperceberam-se que no caso da varíola, principalmente as pessoas que trabalhavam, os agricultores que faziam a ordenha das vacas, que tinham contacto com a fórmula da varíola bovina, quando depois tinham contacto com a varíola humana, acabavam por ter uma forma mais ou assintomática ou mais branda da doença. Não sei se têm noção, mas a varíola é uma doença que era bastante deformadora, deixava várias cicatrizes na face e no corpo, e nessa altura tinha uma taxa de mortalidade muito elevada, e eles inicialmente começaram por fazer inoculação deliberada do vírus da varíola através do método de insuflação nasal, ou seja, em que eles pegavam em pus que retiravam mesmo das pústulas dos doentes com varíola e acabavam por insuflar dentro do nariz das pessoas, e depois chegaram à conclusão e repararam que essas pessoas ou não tinham a doença ou tinham uma forma mais branda da doença. Isso depois foi exportado no século XVIII pela Inglaterra, através de um cirurgião médico, Edward Jenner, em 1976, que coletou pus da mão de uma ordenhadora que tinha varíola bovina e raspou no braço de um menino de 8 anos. E 6 semanas mais tarde inoculou um menino com o vírus da varíola humana e observou depois que ele não desenvolveu a doença. Durante muitos anos, durante vários dezenas de anos, em Inglaterra, penso que só em 1840 é que se deixou de fazer este método da variolação. Depois, em França, todos já ouvimos falar do Louis Pasteur e da pasteurização, foi no século XIX em que se começou a criar a segunda geração de vacinas, e ele desenvolveu a vacina contra a cólera e contra o antraz, e no século XX é que houve a introdução de várias vacinas e a generalização e massificação da vacinação em todos os continentes e em diversos países. Então, o que é uma vacina? Uma vacina é uma preparação de antigénios. Os antigénios são partículas que são estranhas a organismos e que é deliberadamente administrada no indivíduo e que provoca uma resposta imunitária protetora específica de um ou mais agentes infecciosos. Ou seja, nós estamos a dar, ao administrarmos uma vacina, seja contra um vírus, contra uma bactéria, vamos mostrar ao nosso sistema imunitário como é que aquele vírus ou aquela bactéria é constituída. Ele vai criar anticorpos contra esse vírus ou essa bactéria que nós inoculamos, e nós temos dois tipos de anticorpos. Temos os IgM, que são aqueles que são produzidos de uma forma imediata e são usados no combate imediato às infecções, e temos os IgG, que são os anticorpos de memória. Ou seja, ao fazermos uma vacina, estimulamos os dois tipos de anticorpos, mas o nosso intuito é criar anticorpos do tipo IgG que ficam na memória do nosso sistema imunitário, treinam o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos, para quando a pessoa estiver exposta à doença, já tenhamos essa memória dos anticorpos ou seja, em vez de demorarmos aqueles 48 a 2 semanas 48 horas a 2 semanas a combater a infecção, tínhamos logo armas que o nosso sistema imunitário começa imediatamente a usar para combater essa infecção. Nós temos vários tipos de vacinas, elas não usamos o vírus ou a bactéria com viva, ou seja, usamos formas mortas ou enfraquecidas ou inativadas. Elas não causam doença, nem colocam o doente em risco de complicações, mas são suficientemente alergénicas o suficiente para estimular o sistema imunitário a produzir esses tais anticorpos que nós queremos ficar com a memória. Então, nós temos vários tipos de vacinas, temos as inativadas, as atenuadas, as toxoides, as subunidades, as conjugadas e estas que agora começaram a ser introduzidas com a Covid-19, que são as novas vacinas, as de mRNA, e como podem ver aqui neste quadro temos vacinas contra imensas doenças e imensos vírus e bactérias. Algumas delas fazem parte do nosso Plano Nacional de Vacinação, em que todos temos, que foi sendo atualizado nos últimos 20, 30 anos, não é? O nosso Plano de Vacinação Nacional é um plano muito bom e muito completo, não é? Nós, através da vacinação, já foram erradicadas algumas doenças e muitas delas têm uma prevalência, e as outras têm uma prevalência muito diminuída, e é o nosso objetivo com a Covid-19 e com a vacina contra a Covid-19. Então, uma questão que me faziam muitas vezes: então, mas as vacinas, no geral, são seguras? É assim,
todas as vacinas que são introduzidas no Plano Nacional de Vacinação, isto eu estou a falar a nível de Portugal, têm um elevado grau de segurança, de eficácia e de qualidade. Todas as vacinas não são certificadas por Vacina Machine lote a lote. E após diversos anos de experiência e com milhões de vacinas administradas em todo o mundo. Como eu já disse no início da apresentação, são raras ou muito raras as reações adversas graves que comprovadamente são associadas à vacina. E as poucas que nós comprovamos não são da vacina em si, não é daquilo do princípio ativo, da molécula que estimula o sistema imunitário a produzir os anticorpos, mas sim dos excipientes, que são outras coisas que nós adicionamos aos medicamentos para constituir depois a solução, e os conservantes e os preservantes, esses é que podem causar, e com mais frequência são os responsáveis por causar a alergia. Nesse caso, nós habitualmente, e que é o caso da Covid-19, da vacina contra a Covid-19, temos várias alternativas e há sempre uma alternativa segura com que vacinar a pessoa. E uma coisa que eu quero deixar aqui, a vacinação deve ser encarada não só como um direito, mas é também um dever nosso, como cidadãos, um dever cívico, porque nós estamos-nos a proteger a nós, mas estamos também a proteger os outros, porque existem algumas pessoas que por condições, por doença ou mesmo por alergia que não podem fazer vacina, mas se nós estivermos todos vacinados, não é? Essa pessoa que não fez a vacina também está protegida porque o vírus ou a bactéria não circulam ou circulam menos, ok? Uma questão que me faziam muito, que era, as vacinas contra a Covid, uma vacina habitualmente demora 10 anos, como é que agora em 10 meses nós temos uma vacina, ok? Nós temos que perceber que, dado o atual estado de emergência, não é? Nós precisávamos de uma solução. O desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 foi dado prioridade máxima, ok? Quase todos os recursos da Agência Europeia do Medicamento, da FDA, que é o equivalente americano da Agência Europeia do Medicamento, foram todos desviados para o estudo da Covid-19 e de uma potencial vacina contra a Covid-19, não é? Paramos todos, eles continuaram a trabalhar, mesmo pessoas que faziam estudos noutras áreas da bacteriologia, foi tudo desviado para a virologia, nomeadamente para o estudo da Covid-19. O que é que aconteceu? Isto fez com que o desenvolvimento fosse comprimido no tempo e foi aplicado o conhecimento que nós tínhamos de vacinas que já existiam no mercado, e isso foi tudo facilitado, né, em termos de processo de aprovação da vacina. Além disso, a Agência Europeia do Medicamento, não é, a EMA, ofereceu consultoria e aconselhamento às companhias que se encontravam a desenvolver as vacinas, de forma a que eles recebessem orientações sobre os melhores métodos e quais os padrões de qualidade e segurança, ou seja, foi tudo antecipado, foi tudo muito mais rápido, mas não foi menos seguro, ok? Foi tudo feito na mesma com segurança, com qualidade, mas a burocracia, não é? Nós percebemos que vivemos num mundo de burocracia e de tecnocracia que faz com que as coisas demorem muito. Quando o objetivo era comum, não é? Toda essa burocracia foi simplificada e fez com que o processo fosse muito mais rápido. Além disso, como eu já disse no início, os recursos foram todos desviados para o estudo da vacina, para encontrar uma vacina contra o Covid-19, e tudo isso facilitou com que nós, 9 meses depois da globalização da pandemia, tivéssemos uma vacina que é segura e que é eficaz, que é o que nos interessa. Em termos de vacina especificamente contra a Covid-19, neste momento estão a ser estudadas 4 tipos de vacinas, ok? As vacinas com vírus, em que utilizam o próprio vírus que está enfraquecido ou inativo, como eu já disse no início, não é capaz é suficientemente forte para induzir uma resposta imunitária, a produção de anticorpos e a tal memória que nós todos queremos, mas está enfraquecido e não é capaz de desencadear doença, ok? Depois temos as vacinas genéticas, que são as tais novas vacinas, em que nós vamos utilizar instruções genéticas, no caso das vacinas contra a Covid-19, é de RNA mensageiro, de modo a que o próprio corpo produza cópias de algumas proteínas do vírus, e essas vão estimular assim a resposta do sistema imunológico. Temos também as vacinas de vetor viral, em que vamos utilizar outro vírus, no caso nas duas que estão disponíveis neste momento em Portugal, é um adenovírus, em que este é geneticamente modificado para produzir proteínas virais no corpo e provocar uma resposta imunológica. E depois temos as vacinas à base de proteínas, mas a nível de Portugal ainda não está nenhuma a ser utilizada. Então, nós temos neste momento 4 vacinas aprovadas
pela EMA, que estão a ser administradas em Portugal. Temos 2 da mRNA, que é da Moderna e a da Pfizer, ok? 2 com 2 administrações com 28 dias, ou seja, 4 semanas de administração, e depois temos 2 vacinas de vetor viral. Temos a da AstraZeneca, ok? E a da Janssen. A da AstraZeneca também são 2 doses, com 12 semanas, mais ou menos 3 meses de diferença entre cada dose, e a da Janssen, que tem apenas uma dose e também usa um vetor viral, que é o adenovírus, ok? As 4 vacinas são altamente eficazes, a grande maioria das que se necessitam de 2 doses já oferecem uma proteção acima dos 50% após a primeira dose, e que no caso da vacina da Pfizer e da Moderna vai para cima dos 90% a partir da segunda dose, e da AstraZeneca fica ali entre os 70% e os 80%. E depois, coisas importantes sobre a vacina. As vacinas da Covid-19 são seguras? Sim, são seguras, são eficazes, ok? Uma coisa que é importante, se eu for vacinado com a vacina contra a Covid-19, posso ser infectado com Covid-19? Sim, posso, e posso ter doença. É preciso ter em mente que a vacina protege contra a doença grave, contra o internamento, contra a morte, mas não protege contra a infecção. Ou seja, uma pessoa que é vacinada e que contrai a doença e até tem um quadro ligeiro, tem que pensar, se não fosse vacinado, se calhar este quadro era muito mais grave, ok? E mais ameaçador da vida. E isso, se olharmos de uma forma simples para os dados que todos os dias nos são fornecidos pelo time da DGS, nós realmente notamos que a incidência continua alta e tem vindo a aumentar, não é? Mas depois isso, se olharmos para a taxa, não é? O número de mortes e a taxa de ocupação e o número de internamentos tem vindo progressivamente a diminuir. Já há várias semanas, não tenho em mente qual o número exato, temos 1, 2, 3 mortes, não é? O que é muito bom, e todos os dias praticamente o número de internados em cuidados intensivos, que é a doença grave, não é? Ameaçadora da vida, e o número de internados na enfermaria dita normal também tem vindo a diminuir, ou seja, isto significa que a vacina é eficaz, nós temos mais pessoas com o vírus, com a infecção, mas menos pessoas com doença grave, que é o que nos interessa e é o que nos vai levar a ter uma vida na normalidade. Que cuidados deve ter após ter a vacina? Os mesmos que agora, ou seja, como eu disse, a vacina protege contra a doença grave, não protege contra a infecção. Se eu for vacinado e tiver a infecção, os estudos ainda não são muito consensuais, acha-se que há a probabilidade de transmitir a doença, ok? Mas pensa-se que transmite pouco. Mas eu, se for infectado, posso não ter a doença e posso continuar a infectar as pessoas. Portanto, uma forma de proteger a mim e proteger aos outros é, em termos de dispositivos de proteção individual e as medidas de higiene, de higiene respiratória e distanciamento social têm que ser mantidas, pelo menos até a ordem de contrário.